Gurizada, o negócio é o seguinte, preocupou muito a atuação do Internacional na Vila Belmiro na tarde deste sábado. O Santos venceu por 2-0 num jogo ruim tecnicamente, mas a equipe de Abel decepcionou. Abel Braga promoveu mudanças táticas no time colorado que não deram certo. Em relação ao trabalho do Kudê, ele mudou o posicionamento do seu time e o Inter fracassou contra o Santos. Neste vídeo eu analiso a partida e o momento turbulento do Internacional de Abel às vésperas de um jogo decisivo contra o América na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Vamos lá então, vamos analisar a vitória do Santos sobre o Inter 2-0, jogo ruim tecnicamente, disputado na Vila Belmiro, mas pior que o jogo foi o rendimento da equipe colorada. O Abel promoveu 3 alterações de ordem tática, já vou te falar sobre elas, que no meu entendimento 2 delas também ajudaram a comprometer o rendimento do Internacional, mas antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações aí no sininho e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Fique à vontade para divergir das minhas opiniões, das minhas análises, comentando. Sua participação sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. E me acompanhe também, te convido para que você me acompanhe no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, os bastidores dos donos da bola, o meu dia a dia como gestor da Band, o meu cotidiano, os meus assados em família no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Foram 3 alterações, a menos importante, que eu até gosto, ele tirou aquele volante que o Kudê utilizava quando o Inter sai para o jogo, fica atrás dos zagueiros, quando o Inter é atacado, fica na frente dos zagueiros. Ele colocou 2 volantes, o Edenilson mais adiantado, mais ofensivo pela direita, e o Rodrigo Dourado pela esquerda. Dourado, no meu entendimento, foi o melhor jogador com a camisa do Internacional em campo, lúcido, esforçado, marcador implacável, às vezes errando alguns passes, e o Edenilson sai aos 10 minutos, como ele não tem o Nonato, que testou positivo, e ele não optou pelo D'Alessandro, ele botou o Rodrigo Lindoso e o time já se viu, perdeu qualidade, especialmente para chegar no ataque, porque o Edenilson é este homem de ligação. A outra mudança tática que ele faz, preocupante, e eu já havia dito isso, que o Abel jogaria assim, porque ele gosta de jogar com 2 homens pelos flancos. E o Inter não tem jogadores com estas características, porque o Kudê, que participou da montagem da equipe, não joga assim. Então o Inter não contratou. Vá lá o Marcos Guilherme. O problema do Marcos Guilherme é a bolinha dele. Tecnicamente, ele é muito fraco. Então ele começou com o Marcos Guilherme pela esquerda e com o Maurício, que recém chegou do Cruzeiro, ainda um pouco perdido, pela direita. Não é a função do Maurício aquela ali. Então o Maurício pela direita, Marcos Guilherme pela esquerda. No intervalo do jogo, pro segundo tempo, ele inverteu. Uma mudança, uma alteração que pouco significou. Botou o Maurício pela esquerda e botou o Marcos Guilherme pela direita. O Abel gosta de jogar assim, mas eu entendo que é um equívoco, porque o Inter não tem jogadores com esta característica. E a mais preocupante, e eu fiquei com a impressão que ele já fez isso no jogo com o América, mas a gente vê o jogo pela televisão, a gente não está no estádio, às vezes tem algum prejuízo. Ele tirou o Thiago Galhardo de dentro da área, onde ele vem rendendo muito bem, e deixou lá o Abel Hernandes, que tem severas limitações técnicas. E o Thiago Galhardo saiu e veio funcionar às vezes como armador, às vezes dando um combate inclusive na linha lateral do campo, e o Inter perdeu um homem importante, um marcador de gols, um oportunista, o melhor da temporada. O Abel mexeu com este jogador. Isso eu acho muito preocupante, porque o Inter tem um jogo quarta-feira contra o América decisivo e precisa da vitória. Então assim, primeiro tempo do jogo, morno, sem grandes atuações. O Internacional até que se defendia razoavelmente bem, nenhuma chance para os dois lados. Quando começa o segundo tempo, o Inter tem numa sequência ali entre 4 minutos e 6 minutos, 2 boas oportunidades. A primeira imperdível com o Abel Hernandes, em que o goleiro do Santos, John, fez uma grande defesa. No escanteio, no segundo escanteio, foi uma sequência de escanteios. No segundo escanteio, uma cabeçada do Thiago Galhardo. O John novamente faz uma grande defesa. Então este foi o grande momento do Inter na partida durante 6, 7 minutos. O Santos, aos 13 minutos, conseguiu marcar 1-0. Um gol de falta, faltinha lateral, que o Internacional desaprendeu completamente a marcar. Não foi nem bola alta, bola aérea lançada. Na minha opinião, bola do goleiro, do Lomba. Ele falhou no gol, mas o sistema defensivo todo do Internacional deixou com que a bola entrasse. Não tinha um jogador ali. Fiquei com a impressão que era o Thiago Galhardo, que acabou errando o bote e não conseguiu chegar a tempo. E aí o time já estava completamente abatido com a desvantagem.
sorumbático em campo, com uma certa desorganização, tomou num gol até muito esquisito. O Marinho tentou encobrir o lombo, o Inter repôs a bola, acabou perdendo de novo, e aí o Santos, aos 23 minutos, conseguiu o 2-0. Aí o Abel saiu a colocar todo mundo, colocar D'Alessandro, colocar um monte, empilhar meia, empilhar atacante, e o Internacional nem chance de gol mais teve. Preocupante. Eu estou muito preocupado com esse Inter do Abel, porque eu tenho a impressão, eu disse isso antes da sua chegada, respeitando todo o seu currículo, toda a sua trajetória, que o Abel tem ideias enferrujadas para montar o time, e mais, que ele não estava acompanhando o Internacional como deveria. A mudança do Thiago Galhardo é preocupante. E outra, ele tem que saber que o Inter não tem jogadores de lado, então ele tem que adaptar o seu esquema aos jogadores que tem. E não tentar adaptar os jogadores ao seu esquema. O grupo está montado, no grupo ele não mexe mais. Talvez ali na frente um ou outro reforço, mas não é provável. O Internacional não tem nem recursos para investir. Então o Abel vai ter que adaptar o seu esquema ao que ele tem para trabalhar e não tentar fazer o contrário. Uma situação preocupante. A última vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro foi no dia 18 de outubro, praticamente um mês atrás, aquele 2-0 contra o Vasco. O Inter no Campeonato Brasileiro tem uma sequência aí de 2 empates e 2 derrotas. É líder ainda, mas essa sequência dos próximos jogos talvez o tire desta condição. Mas o Inter começa a baixar o seu aproveitamento na competição e há um declínio visivelmente técnico e, no meu entendimento, também de ordem tática. E o Inter tem um jogo muito decisivo nesta quarta-feira, no meio de semana, contra o América, buscando vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Além do time ter que jogar muito mais, o Inter tem que vencer a partida para seguir vivo. Vence por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Vence por 2, se classifica. Mas digo a vocês, o momento colorado é de turbulência. E turbulência grande. E ali na frente, daqui a alguns dias, tem o Boca pela Libertadores da América. O Internacional corre grande risco de comprometer uma trajetória que se mostrava com grandes possibilidades de êxito. O momento é preocupante, o momento é de turbulência e o Abel vai ter que organizar essa equipe melhor taticamente e os jogadores vão ter que ter um rendimento superior, ou então será mais uma temporada completamente perdida para os torcedores do Internacional. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, fiquem à vontade para divergir das minhas ideias, deixem aí o seu like se gostarem dos meus conteúdos. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.